Embora evidentemente já desligado do corpo, o nosso Chico, em espírito, ainda não se ausentou da atmosfera terrestre. Os benfeitores espirituais que durante 75 anos com ele serviram a casa do Evangelho estarão com certeza à espera de ordens superiores para conduzi-lo à região mais alta. Fala, meus amigos curiosos, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é diferente e ao mesmo tempo muito especial, gente. Eu vou contar pra vocês, ou melhor, eu vou ler pra vocês o trecho de um livro aqui que fala como foi a chegada do nosso tão iluminado e amado Chico Xavier lá no mundo espiritual. Como ele foi recepcionado, o que fizeram lá do outro lado para recepcionar ele, quem recebeu ele do outro lado. Então eu vou parar de enrolas agora e vou passar aqui, vou mudar a tela, vou tirar minha cara aqui da imagem e vou começar a ler o livro para vocês, gente, começando pelo capítulo 7, de novo pela percepção do espírito Inácio Ferreira. Capítulo 7. Quando estávamos de saída para um dos pavilhões do hospital, agora sob a minha responsabilidade no mundo espiritual, o nosso irmão Lilito Chaves veio ao nosso encontro e anunciou o que desde algum tempo a gente aguardava com muita expectativa: a desencarnação do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso estimado Chico. O acontecimento nos impunha rápidas mudanças de planos, e solicitando a Manuel Roberto que cuidasse do interno que me reclamava a presença, improvisamos uma excursão à crosta para saudar aquele que, após cumprir com êxito a sua missão, retornava à pátria de origem. Assim, sem maiores delongas, Odilon, Paulino e eu, juntando-nos a uma pleiade de companheiros uberabenses desencarnados, entre os quais relaciono o próprio Lilito, Antusa, Joaquim Cassiano, Rufina, Adelino de Carvalho e tantos outros, rumamos para Uberaba no começo da noite daquele domingo, de 30 de junho. A caminho, impressionava-nos o número de grupos espirituais procedentes de localidades diversas, tanto do Brasil quanto do exterior, que se movimentavam com a mesma finalidade. Todos estávamos profundamente emocionados e mais comovidos ficamos quando, estacionando nas vizinhanças do grupo Espírita da Prece, onde estava sendo realizado o velório, com o corpo exposto à visitação pública, observamos uma faixa de luz resplandecente que, pairando sobre a humilde casa de trabalho do médium, a ligava às esferas superiores, às quais não tínhamos acesso. Conversando conosco, Odilon observou: embora evidentemente já desligado do corpo, o nosso Chico, em espírito, ainda não se ausentou da atmosfera terrestre. Os benfeitores espirituais que durante 75 anos com ele serviram a casa do Evangelho estarão com certeza à espera de ordens superiores para conduzi-lo à região mais alta. De nossa parte, permaneçamos em oração, buscando reter conosco as lições deste raro momento. Aproximando-nos quanto possível, notamos a formação de duas filas imensas, constituídas de irmãos encarnados e desencarnados, que reverenciavam o companheiro recém-liberto do jugo opressor da matéria. Eram espíritos no corpo e fora dele, extremamente gratos a tudo que haviam recebido de suas mãos, a vida inteira dedicada à caridade, na mais fiel vivência do amai-vos uns aos outros. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, gente, e vou também fazendo alguns comentários que eu acho interessante aqui, ó. Aqui ele tá comentando que, claro, eles chegaram lá durante o velório do Chico e tinha filas imensas, tanto de encarnados, ou seja, né, das pessoas aqui do mundo físico encarnado que estavam lá no velório do Chico, e ao mesmo tempo, no mundo espiritual, na mesma região, filas imensas de desencarnados, de espíritos acompanhando o velório dele também. Olha que coisa linda, gente. Mas vamos continuar a leitura aqui. Mães e pais que por ele haviam sido consolados em suas dores, filhos e filhas que puderam reatar o diálogo com os genitores saudosos, escrevendo-lhe comoventes páginas do outro lado da vida, e famílias desvalidas com as quais repartira o pão.
doentes que confortara agonizantes em seus leitos, religiosos de todas as crenças que, respeitosos, lhe agradeciam o esforço sobre-humano em prol da fé da imortalidade da alma. Não registramos nas imediações, é bom que se diga, um só espírito que ousasse se aproximar com intenções infelizes. Os pensamentos de gratidão e as preces que lhe eram endereçadas formavam um halo de luz protetor que tudo iluminava num raio de 5 quilômetros. Mais uma observação, gente. Ele era um espírito tão elevado que veja que a gente é rodeado por tanto pessoas ruins, né, quando, claro, que fazem parte do nosso mundo aqui de expiação, como também espíritos vou colocar aqui com más índoles, né, espíritos ruins. Só que ali no velório do Chico, nenhum ousou chegar perto de tanta luz que tinha, como foi colocado aqui, num raio de 5 quilômetros. Maravilhoso. Continuando. Porém, essa luz amarelo brilhante contrastava com a faixa de luz azul que se perdia entre as estrelas no firmamento. A cena era grandiosa demais para ser descrita e desafiaria a inspiração do mais exímio gênio da pintura que tentasse retratá-la. Olha só, gente, imagina essa cena que maravilhosa. Uma música suave, 23 cujos acordes eu desconhecia, ecoava entre nós, sem que pudéssemos identificar de onde provinha. Como se invisível coral de vozes infantis, volitando no espaço, tivesse sido treinado para aquela hora. Espíritos mais simples que passavam perto comentavam: este é um dos últimos. A gente não sabe quando a Terra vai ser beneficiada novamente por um espírito de tal envergadura. Este, de fato, procurava viver o que pregava. Quem nos valerá agora? Durante muitos anos ele matou a fome da minha família, outro comentou. Lembro-me de que certa vez, desesperado, com a ideia de suicídio na cabeça, eu procurei ele e a minha vida mudou. O outro comentou. Os seus livros me inspiraram tanto a ser o que eu fui e me livraram de uma existência medíocre. E por último o outro comentou, quando a minha avó morreu, foi ele quem pagou seu enterro, porque à época a gente era totalmente desprovido de recursos. Que lindo. Paulino, tão curioso quanto eu e Lilito, perguntou ao Odilon, o que o senhor acha dessa faixa de luz isolada, como se fosse um caminho? Eu desconfio o que seja, mas eu não tenho certeza. Respondeu o orientador, que a todo momento, identificado por um dos integrantes da multidão, que aumentava progressivamente do nosso lado de ação, se esmerava em responder as perguntas que lhe eram dirigidas. Olha que interessante, gente. Nem os espíritos sabiam exatamente o que estava acontecendo, de tanta luz literalmente, né, como foi o caso dele perguntar aqui agora, né, o que era aquela faixa de luz azul, como os cantos angelicais que aconteciam ali durante o velório, eles não sabiam de onde estava vindo, então realmente era num nível acima, lembrando que quem ditou, né, esse ponto de vista aqui era um espírito, vou colocar assim, das primeiras camadas, numa camada equivalente ao nosso lar, digamos assim, né, e Chico, por questões óbvias, era de uma camada muito superior, então eu acredito que realmente o que estava acontecendo ali, né, eram coisas relacionadas a ordens de espíritos muito mais elevados que vieram receber o Chico com todo o louvor que ele merece, né? Continuando. Em nosso plano jamais houve uma recepção semelhante a um espírito que tivesse deixado o corpo logo depois de deixar a tarefa dele no mundo, com exceção de Cristo e de um ou outro luminar da espiritualidade. Ninguém houvera feito jus ao aparato espiritual que se organizara em torno do desencarne de Chico Xavier. Reparamos uma comissão de nobres espíritos dispostos em semicírculo, todos trajando vestes luminescentes. Permanecia, assim como a gente, em expectativa. Olha só, gente, espíritos, pelo visto, lá
da, entre aspas, nobreza da espiritualidade. Todos esperando alguma coisa acontecer, que a gente já vai descobrir. Inácio, essas são as entidades que trabalharam com ele na chamada coleção de André Luiz. São mentores das obras que o nosso André reportou para o mundo no desdobramento do Pentateuco kardeciano. Clarencio, Aniceto, Calderaro, Aulus e tantos outros amigos fiéis do Chico Xavier de longa data. E onde que está Emmanuel? E o Dr. Bezerra de Menezes? E o Eurípide Barzanufo? Eles ainda não chegaram? Devem estar, eu respondi, cuidando da organização. Ao lado do corpo inerte do Chico, segundo a visão que tive, me parecia uma criança ressonando, tranquila no colo de um anjo transfigurado em mulher. Me fez inclusive recordar de imediato a imagem de Pieta, a famosa escultura de Michelangelo. Eu perguntei, quem é ela? Trata-se de Dona Cidália, a segunda mãe do Chico. A tarefa de Chico, explicou Odilon emocionado, não tem fronteiras. Raras vezes a espiritualidade conseguiu tamanho êxito no campo do intercâmbio mediúnico. Próximas a Cidália, em cujos braços Chico Xavier descansava, à espera de que seu cortejo fúnebre partisse conduzindo os seus restos mortais, notei a presença de algumas entidades femininas que eu não soube identificar. Eu perguntei quem são elas. E Odilon, que era um dos poucos entre nós com plena liberdade de se movimentar, respondeu: aquelas 4 primeiras são as nossas irmãs Meimei, Maria Dolores, Sheila e Alta de Souza. As demais são corações maternos agradecidos que, em uma ou outra oportunidade, se expressaram pela mediunidade psicográfica do nosso Chico. Embora aconchegado nos braços daquela que havia sido na terra a sua segunda mãe e grande benfeitora, o espírito do Chico guardava relativa consciência de tudo. As expectativas de quase todos, porém, se concentravam sobre aquela faixa de luz azul, a qual, à medida que se chegava a hora do sepultamento, essa luz azul ficava mais forte. Pessoal, eu acho que eu vou parando por aqui, já ficou um vídeo relativamente longo, tem muito mais coisa interessante, eu pretendo continuar aqui, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, tá, gente, se vocês realmente gostaram aí, peço que curtam esse vídeo. Coloquem no comentário aí o que vocês acharam, se vocês querem que eu continue ou não com essa leitura, hein? Como eu disse, se quiserem que eu continue aqui a saga dessa leitura, comentem aí que eu vou fazer questão de continuar. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Abraço, até a próxima.